Você já sentiu o coração acelerar sem motivo aparente? A respiração falhar? O corpo inteiro em alerta, mesmo quando nada parece estar errado ao seu redor? Talvez nesse exato momento você esteja vivendo isso e se perguntando: por que estou assim? Gabor Maté nos convida a olhar para essa sensação de forma completamente diferente. Ele diz: a ansiedade não é um defeito, é uma resposta. E essa resposta nem sempre tem a ver com o presente. Muitas vezes, ela é o eco de algo que já passou, mas que seu corpo ainda acredita que está acontecendo agora. Porque o trauma não respeita o tempo. Enquanto a mente tenta seguir em frente, o corpo permanece preso naquilo que o feriu. Segundo Maté, o corpo é sábio. Ele memoriza ameaças, associa ambientes, cheiros, sons, expressões e aciona o alarme, mesmo quando a sua consciência não entende o porquê. É por isso que muitas vezes a ansiedade parece surgir do nada. Mas ela não surge do nada. Ela surge do não dito, do não resolvido, do que foi sentido com tanta intensidade que virou uma ferida interna, oculta, mas viva. Imagine que seu sistema nervoso é como um vigia, um guarda que em algum momento da sua história presenciou algo assustador e que desde então vive pronto para disparar o alarme ao menor sinal de perigo, mesmo que esse sinal só exista dentro da memória emocional. Isso significa que quando você se sente ansioso sem motivo, pode ser que o seu corpo esteja apenas tentando te proteger, não do que está acontecendo agora, mas do que já aconteceu e ainda não foi curado. E aqui está o ponto crucial. O corpo não diferencia tempo psicológico. Ele só sabe o que sentiu. E se aquela dor do passado não foi processada, ele vai agir como se o trauma ainda estivesse acontecendo. Essa é a raiz de muitas crises de ansiedade. Elas não surgem porque você é fraco, instável ou exagerado. Elas surgem porque o corpo aprendeu a se defender do sofrimento. E agora ele tenta te alertar, mesmo que não exista uma ameaça real no presente. Maté explica que o trauma não está no evento em si, mas na forma como o sistema nervoso registrou aquele evento. Se você passou por algo muito intenso, mas não teve acolhimento, escuta, segurança emocional, então seu corpo arquivou aquela experiência como um perigo contínuo. E a ansiedade se torna a sua forma de tentar evitar que aquilo se repita. Só que ao fazer isso, o corpo entra em um ciclo. Ele reage, mesmo quando não há mais o que temer. Você se sente em alerta constante, com medo de errar, de falhar, de decepcionar, com medo de viver plenamente. E é nesse ponto que a ansiedade deixa de ser uma resposta funcional e vira um cárcere emocional. Mas calma, o fato de ela ser intensa não significa que você está quebrado. Significa que você está ferido. E há uma diferença imensa entre as duas coisas. Pessoas feridas não precisam de julgamento, precisam de cuidado, compaixão, presença. É por isso que Gabor Maté insiste: a ansiedade não deve ser silenciada, deve ser ouvida. Ela é um pedido de ajuda, um sinal de que algo dentro de você ainda precisa ser acolhido, compreendido e, acima de tudo, validado. Se você quiser começar a se curar, o primeiro passo é parar de lutar contra a sua ansiedade. Comece escutando o que ela tem a dizer. Feche os olhos, respire fundo. E em vez de perguntar, como me livro disso, pergunte, o que essa ansiedade está tentando me mostrar? Essa simples mudança de pergunta pode ser o início da sua libertação. Porque no fundo, a ansiedade é só uma tentativa do corpo de salvar você, do que já passou, mas que ainda mora em você como se fosse agora. Você já reparou que, às vezes, o seu corpo reage antes mesmo de você entender o que está sentindo? As mãos suam, o peito aperta, a respiração encurta. E você nem sabe exatamente por quê. É como se algo dentro de você já soubesse de um perigo, que você ainda não consegue ver. Segundo Gabor Maté, isso acontece porque o corpo tem memória. Uma memória emocional. E diferente da mente que racionaliza, o corpo sente. Ele guarda tudo. Cada abandono, cada olhar que feriu, cada palavra que você engoliu para não perder, o amor de alguém,
cada situação onde você não pôde ser você mesmo. Tudo isso vira registro corporal. E quando o corpo não encontra segurança para expressar esses traumas, ele os transforma em sintomas. A ansiedade é um deles. É como se o seu sistema nervoso estivesse tentando gritar por algo que você nunca pôde dizer. Maté explica que, durante situações traumáticas, o corpo entra em estado de sobrevivência. Ele se contrai, se fecha, se prepara para o pior. E se essa ameaça não é resolvida emocionalmente, o corpo permanece em alerta, por anos, mesmo depois que o perigo passou. É por isso que tantos adultos vivem com sintomas físicos de um passado que nunca foi digerido. Dores de cabeça, tensão muscular constante, falta de ar, insônia, cansaço sem fim. Esses sintomas não são fraqueza. São o corpo tentando proteger você do que ele acredita ser uma ameaça iminente. Só que essa ameaça não está no agora. Está no que você viveu e não conseguiu processar. Gabor Maté insiste que o corpo é o lugar onde o trauma se esconde quando não é acolhido, e que a ansiedade, muitas vezes, é a forma mais pura e direta do corpo pedir: me escuta. Por isso, no caminho da cura não passa por reprimir o sintoma, mas por entender sua origem. E essa origem quase sempre está na infância, na época em que você mais precisou de segurança emocional e talvez não teve. Quando era pequeno, você dependia totalmente dos adultos para sobreviver. E se esses adultos estavam ausentes, agressivos, frios ou simplesmente indisponíveis, você aprendeu a se calar, a se adaptar, a esconder seus sentimentos. Essa repressão emocional foi sua forma de sobreviver. Mas agora, ela se tornou sua prisão. A ansiedade é a criança dentro de você pedindo socorro. É o grito que você abafou durante anos, tentando ser forte, tentando agradar, tentando ser normal. Mas você não veio ao mundo para fingir que está tudo bem. Você veio para viver com verdade, com presença, com autenticidade. E para isso, é preciso escutar o corpo. É preciso sentir o que por tanto tempo foi ignorado, porque só sentindo é que se cura. A mente pode esquecer, mas o corpo lembra. E ele só vai relaxar no dia em que você disser: agora eu vejo você. Agora eu escuto sua dor. Agora é seguro existir. Você já sentiu um nó na garganta, mas não sabia o porquê? Ou uma inquietação no estômago, um cansaço sem causa, um aperto no peito? Mesmo quando, em tese, estava tudo bem. Gabor Maté nos convida a olhar para esses sintomas como uma linguagem oculta do trauma. Ele diz que o corpo fala aquilo que a alma foi forçada a calar e que muitas vezes a ansiedade nada mais é do que um alarme aceso dentro de nós. Um alarme que começou a tocar quando éramos muito pequenos e que nunca foi desligado. Imagine uma criança que cresceu em um ambiente instável, com gritos, ausência de afeto ou críticas constantes. Essa criança aprende que o mundo não é seguro. E mais do que isso, que sentir é perigoso. Então ela aprende a sobreviver. Mas o que sobrevive não é a paz, é o alerta constante. Na fase adulta, esse sistema de alarme se ativa diante de qualquer semelhança com o passado. Uma voz mais dura, um atraso, uma cobrança. O corpo se lembra, mesmo quando a mente esqueceu. É por isso que a ansiedade não precisa de motivo claro, porque ela não nasceu hoje, nasceu há anos e continua tentando nos proteger de algo que talvez já tenha passado, mas o corpo ainda não sabe disso. Gabor Maté explica que o sistema nervoso traumatizado não consegue diferenciar o que é uma ameaça real e o que é apenas um eco emocional. O perigo já passou, mas o corpo continua em guerra. E enquanto a gente continuar apenas tentando controlar os sintomas, sem ouvir o que eles estão tentando dizer, a cura nunca vem. É preciso escutar o corpo, acolher o sintoma como uma mensagem e perguntar: o que você está tentando me mostrar? Quando a ansiedade vier, coloque a mão sobre o peito e diga em voz baixa: eu estou em segurança agora, eu escuto você. Você não está mais sozinho. Pode parecer simples, até ingênuo, mas essa é a linguagem que o corpo entende. Presença, acolhimento, verdade, emocional. Porque o que cura não é suprimir o sintoma,
é transformar o ambiente interno que o gerou. Em muitos casos, a ansiedade deixa de ser um sintoma e se torna uma identidade. A pessoa começa a se definir por ela. Eu sou ansioso, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Mas isso não é você. Isso é o que você aprendeu a ser para sobreviver em um ambiente que não te ofereceu segurança. Gabor Maté afirma: todo padrão repetitivo de ansiedade é uma adaptação a uma dor emocional que não foi reconhecida. A criança que um dia sentiu que seria abandonada se tornou o adulto que teme ser rejeitado. Aquele que foi ignorado se tornou o que busca a aprovação a todo custo. E o corpo grava tudo isso como verdade absoluta. O resultado? Um sistema nervoso que vive em hipervigilância, mesmo quando não há nenhum perigo real. E isso é exaustivo. A ansiedade constante não é apenas desconfortável. Ela esgota a energia vital, compromete a imunidade, destrói o sono, sabota relacionamentos. É como viver com um alarme de incêndio ligado 24 horas por dia. E o pior, muitos nem sabem que existe outra forma de viver. Gabor Maté explica que o primeiro passo para desativar esse alarme não é a técnica, é o reconhecimento. Reconhecer que esse estado de alerta não é normal, que viver cansado, preocupado, acelerado, não, é sinônimo de ser adulto. É sinal de que algo precisa ser curado. Sempre que perceber o ciclo ansioso se repetindo, experimente parar por 30 segundos. Respire fundo e pergunte: o que eu estou tentando evitar sentir agora? Essa simples pergunta pode te conectar com a origem real da dor. E a partir daí a ansiedade deixa de ser um monstro incontrolável e passa a ser um mensageiro. Alguém dentro de você que só está pedindo para ser visto. Se desejar, posso seguir com o bloco 5 agora para completar o vídeo. Deseja que eu envie? Chegamos ao ponto mais delicado da jornada, a escolha consciente de voltar para si, para o corpo, para o agora. Gabor Maté diz que curar a ansiedade não é sobre eliminar um sintoma, é sobre reescrever uma história interna. É olhar para o corpo não como um inimigo, mas como um guardião que ficou tempo demais em alerta e que agora finalmente pode descansar. Mas como fazer isso? Através de algo que parece simples, mas é profundamente transformador: a reconexão com o momento presente. Porque o corpo vive no agora. É a mente que insiste em fugir para o passado que nos feriu ou para o futuro que nos assusta. A cura começa quando aceitamos estar aqui, mesmo que esse aqui ainda doa, mesmo que ainda esteja escuro, porque é nesse escuro que começamos a enxergar a verdade. A verdade de que não somos fracos, somos sobreviventes. A verdade de que nossa ansiedade não é defeito, é sinal de sensibilidade, de memória viva, de alma desperta. E a verdade mais importante, que podemos nos libertar. Não num passe de mágica, mas passo a passo, com compaixão, com presença, com coragem. Gabor Maté insiste: a cura não é linear. Ela tem recaídas, tem dias bons e dias insuportáveis, mas em cada escolha de escutar o corpo, em cada respiração feita com consciência, em cada lágrima acolhida, em vez de reprimida, há um pedaço de cura acontecendo. Ritual para encerrar ciclos ansiosos. Feche os olhos. Lembre-se de um momento de ansiedade recente. Diga a si mesmo, como se falasse com uma criança: você estava tentando me proteger, obrigado. Depois diga: mas agora estamos seguros. Podemos descansar. Esse simples ritual pode ser um divisor de águas, porque ele muda a relação com o sintoma. Em vez de lutar contra, você escuta. Em vez de julgar, você acolhe. E isso muda tudo. A ansiedade não é o fim da história. Ela é só o sinal de que algo precisa ser escutado, de que há uma dor antiga pedindo espaço, de que há um corpo cansado querendo respirar. E quando você decide ouvir essa dor, quando escolhe sentir em vez de fugir, quando decide parar de se adaptar ao trauma e começa a se reconectar com sua essência, você inicia uma jornada que não tem volta, a jornada da cura. Gabor Maté nos lembra: a verdadeira liberdade não é viver sem dor, é não ser mais refém dela.
É poder sentir sem se perder. É poder existir sem medo. E saber de dentro para fora que você não está quebrado. Você está voltando para casa.